Sejam todos bem-vindos para esse momento aqui em que nós nos propusemos a fazer, a tentar ajudar no preenchimento do currículo Lattes, como nós tínhamos combinado, após discussão numa reunião de colegiado, para que nós pudéssemos ter eh, o maior, a maior quantidade de informação possível de cada um de nós, com qualidade, para que depois fosse possível e facilitasse não só para o coordenador do curso, mas também para a própria coleta da CAPES, que este ano, principalmente agora, vai até dia 31, nós temos que preencher, porque dia 31 eles vão fazer a coleta direto dos nossos currículos. Os coordenadores não vão informar essa parte nossa. Então, quanto melhor e mais precisa tiver a nossa informação, melhor será para o nosso curso. E isso, gente, eu acho que a gente tem que lembrar que isso não é só obrigação do coordenador, é também nossa. Além disso, eu acho que esse momento é importante porque o currículo é o nosso retrato, né? A nossa foto, a foto da nossa atuação profissional, quer como docente ou como pesquisador, ou com os dois, e então, se nós tivermos isso, nós vamos estar nos ajudando também quando tivermos que concorrer em outros, para outros órgãos, em outros editais, em outras situações, como, por exemplo, para o CNPq, para a Bolsa de Produtividade, quando a gente entra numa FAP para concorrer num projeto. Então, a nossa foto, estando bem feita, estando bem próxima da realidade, só vai ajudar a todos nós. Então, não é uma questão só do BAIP, né? Então, nós estamos tentando e vamos olhar item por item, assim, de uma forma mais tranquila e pontuar o que a gente acha que é mais importante, segundo a visão que eu acabei tendo por causa da avaliação da CAPES que eu participei no último ano. Então, aqui na identificação, uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado é com o nosso nome, como é que ele é referido. Não é só como você pensa que você refere, mas você tem que ver seus parceiros, porque às vezes eles botam teu nome de uma forma que você nem sabe. Então, eu, por exemplo, achei outro dia Marinette com dois T's, e esse não tinha contado quando eu fui fazer índice H. Então, quando eu introduzi, aí modificou o meu índice H. Logicamente, não foi uma mudança enorme, mas foi uma mudança. Então, verifiquem isso. Mas, e principalmente aquelas pessoas que têm nomes muito longos, com vários sobrenomes, porque cada autor vai suprimir ou vai abreviar o seu nome da forma que ele achar melhor. Então, você tem que estar com certeza de que todas aquelas vezes que você entrou como autor ou entrou em qualquer trabalho, que isso vai ser contado porque a citação já está inclusa, né, aqui aonde você informou como identificação. Nos outros indicadores, que é um dos itens daqui da identificação, tem sempre que colocar o orcídeo, isso é obrigatório, mas você pode colocar outros, não tem problema nenhum. Quanto mais você tiver, e se achar importante, coloque. Quanto aos idiomas, a gente acaba se prendendo muito ao inglês, francês e espanhol. Mas tem gente que fala alemão, tem gente que fala outras línguas, então não se constranjam em colocar quantas línguas vocês falam, ou quantas vocês sabem ler, ou quantas vocês entendem, não importa se você só entende, não importa se você só sabe ler. O importante é botar que você tem um conhecimento específico numa língua, porque isso só adiciona qualidade à tua vida profissional e daqueles locais aonde você participa. Quanto a prêmios e títulos, existem ainda muitas dúvidas, muitas confusões, porque a gente não sabe exatamente o que é isso. Então a gente diz, menção honrosa. Não, tem que colocar. Se você recebeu uma menção honrosa, você foi premiado. Não importa que o outro ganhou o primeiro lugar ou o segundo, mas você ganhou uma menção honrosa. Então, todo e qualquer prêmio, toda e qualquer bolsa de todos os tipos. E isso eu só alertei uma vez que eu fui chamada a atenção por um expert da OMS, que era consultor de um dos meus projetos, e ele disse: por que você não coloca isso no seu currículo? Isso é importante. Aí eu disse: mas bolsa é prêmio? Ele falou: claro que é, você concorre e você ganhou. Então, se você ganhou, você foi premiado. E então a gente tem que ter isso na cabeça, né?
e os destaques todos que você recebe, tese premiada, seja sua, seja do seu aluno, mesmo que seja você seja orientador, você tem que colocar os trabalhos premiados em qualquer evento, de qualquer forma, por qualquer órgão, as medalhas, todos os tipos de premiação, eles devem ser colocados. E eu realmente confesso que no ano passado eu me surpreendi quando eu vi que colocaram também nos prêmios aprovação e financiamento de projetos. E discutindo no grupo lá, a gente achou que tinha razão, porque é o mesmo objetivo da Bolsa. Se você concorreu e ganhou a bolsa, é um prêmio, você concorreu e ganhou um projeto e financiamento, então é um prêmio. Então coloque lá, eu acho bastante interessante e recomendo colocar, né? Quanto ao texto inicial do currículo vitae, eu acho que isso é uma das coisas cruciais, porque esse é a foto do seu momento. E a gente acaba esquecendo e deixa a coisa lá de 10 anos, de 15 anos, e pouco coloca o que está fazendo agora. E eu tive a curiosidade de olhar vários currículos nossos, inclusive o meu, e a foto estava completamente distorcida, não estava retratando a atualidade. Então, tenhamos cuidado e sejamos mais exigentes conosco mesmo e coloquemos todas as informações necessárias. Quanto à formação acadêmica, titulação, isso a gente sabe, é doutorado, é mestrado e todo mundo coloca. Agora, o pós-doc foi uma das coisas que me surpreendeu, porque muita gente não coloca. Quando eu vi o nosso nível de pós-doc não tão alto quanto eu esperava, eu comecei a contar nos dedos e lembrar quantos de nós tem pós-doc, eu vi que o número informado não estava muito correto. E aí, quando eu falei numa das reuniões, uma pessoa disse: Ah, eu não coloquei. Então, a gente tem que colocar e tem que colocar todos os pós-doc. Tem gente que fez um, tem gente que fez dois, tem gente que fez três, não importa. O importante é colocar. E este item conta bastante na avaliação da CAPES, por exemplo. E vai contar também na avaliação do CNPq, se você estiver concorrendo a uma bolsa de pesquisa ou a um edital de um projeto, alguma coisa, você vai contar muito. E na avaliação CAPES, ele conta no percentual de docente do programa com pós-doc, do docente com mais de um pós-doc, do estágio doutoral em instituições nacionais e internacionais, no caso das nacionais, se é no mesmo estado, mas se é em instituição diferente da que você fez o doutorado e da que você atua, tudo isso vai contar. E, logicamente, se você fez estágio pós-doutoral no internacional, em qualquer órgão de outro país, você já vai contar também no percentual de docentes com experiência no exterior. Isso aqui é só para vocês verem a importância desta informação. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Na atuação profissional, a gente acha que é só botar lá, eu sou professor, eu atuei no Instituto Evandro Chagas, eu atuei na Universidade Federal do Pará, no de Alagoas, no órgão CNPq, e fui botando, mas não botei todas as atividades. Então, a gente tem que olhar as atividades. Aí você vai ter, a primeira delas é a atividade de direção e administração. E aqui a gente tem que lembrar que você vai botar os cargos administrativos, coordenações e vice-coordenação de curso de graduação, de pós-graduação, ou de ensino médio, ou um cargo que você teve numa secretaria de saúde, de educação, na pró-reitoria, no seu instituto, onde quer que seja. Então, isso é muito importante, que mostra que os docentes estão tendo tanto experiência docente quanto experiência na parte administrativa, né? Então, a gente tem que ir olhando isso. Depois você tem aqui projetos e desenvolvimento. Eu, particularmente, não coloco nada nisso aqui, mas tem gente que coloca porque está ligado muito à sua linha de pesquisa. Ah, qual é a tua linha de pesquisa? Qual é o projeto que você desenvolve? Isso eu já coloquei em outros locais, mas se você quiser repetir, não tem problema, repita. E aqui nós entramos na parte de ensino, que eu também julgo bastante importante, já que nós estamos num curso de pós-graduação, onde o ensino é uma das três pernas, né, que nós temos, né? E então aqui é importantíssimo você declarar as disciplinas que você ministra, quer seja na graduação, na pós-graduação, em que curso for, e colocar. E pode ser que você seja o coordenador de disciplina ou você simplesmente atue como um dos docentes, um do membro da equipe. Mas o importante é colocar, porque isso depois vai ser visto lá
de acordo com o que o coordenador colocou, com o que está no teu currículo e o que está declarado na Sucupira. Eu tive um curso que eu olhei e não batia. Então, a gente tem que ter cuidado, porque isso é olhado e isso é muito importante. Aí aqui nós já temos outras partes, como nós temos aqui a parte de ensino, como a gente falou, tem a parte de estágio. Aí qualquer estágio que você fez, inclusive o estágio pós-doutoral, se você quiser repetir aqui, repita. Você tem serviços técnicos especializados, aí cabe a cada um ver se fez algum, colocar também. É, a, e aí tem outros aqui, e que são importantes também, que você pode colocar ou não, mas eu julgo que esse aqui também é muito importante, que é a parte de comissões, conselhos e comitês que você faz parte, né? E isso aí é outra coisa que até eu tinha falado com o coordenador e a gente começou a fazer, de fazer portarias, lá o que seja interna, botando quem faz parte de um conselho, quem faz parte de uma comissão, o que, que você faz parte dentro do próprio BAIP, porque aí você vai colocar ali. E que você colocar o que você faz dentro do próprio programa, isso é uma informação importante para eles verem a adesão e a participação dos docentes nas atividades do programa, né? Então, e aí você vai, isso aqui mede a aderência dos docentes, entre outras coisas, né? Porque vai ver exatamente que você é uma pessoa requisitada, que você é importante no campo que você atua, e isso tudo só enaltece não só você, mas também ao próprio programa, mostrando a qualidade dos seus docentes. E aqui nós vamos passar para os projetos, que esse geralmente é uma das coisas que a gente fica, às vezes, sem entender muito bem, e a gente peca muito aqui. Então, aqui nós temos projeto de pesquisa, projeto de desenvolvimento tecnológico, projeto de extensão, projeto de ensino e outros tipos de projetos. Então, pode ter tecnológico, cada um chama o projeto como quiser, né? Mas o importante é que, seja ele de que tipo for, eles todos sejam informados, né? Então, é fornecer o máximo de informação possível para qualificar e mostrar a importância daquele seu projeto. Então, a descrição que fica nesse ponto aí de descrição, ele tem que ter descrição sucinta, clara e objetiva, mas jamais deixe em branco. E eu vi que quase todos nós deixamos em branco. A situação é outra coisa que eu me lembro que o coordenador chamou muita atenção. O que é que está em andamento? O que é que está concluído, né? Que a gente não tem. E, geralmente, a coordenação, quando vai pegar o projeto, ele tem muita dificuldade de saber a que linha de pesquisa do docente esse projeto está ligado. Então, no final da descrição, você pode colocar uma observação. Esse projeto está relacionado às linhas de pesquisa onde eu atuo, ou a linha X ou a linha Y. Pode estar todas, isso também não tem problema, né? E o andamento e a conclusão é importantíssimo para saber se aquelas atividades que você vai declarar, elas foram durante ou depois do desenvolvimento do projeto, porque tem projeto que ele fica reverberando pelo resto da sua vida, né? Ele vai dando produto, porque você tem os seus dados e esses dados vão produzindo muita coisa. A equipe. Aí a gente vai colocar a equipe, aí está aqui, que é pesquisadores. Então a gente acaba ficando com a cabeça na ideia de que é só pesquisador. Não é, é toda a equipe, inclusive os alunos. E esses são muito importantes, porque quando você vai colocar outras informações, aí ele não aceita porque aquela pessoa não está elencada na equipe. Então é muito importante você olhar isso com carinho. Nos financiamentos, colocar todas as instituições que financiam. E as pessoas dizem, mas eu não sei onde botar. Então, aqui vocês têm o órgão que foi, qual é a entidade fomentadora,
quanto é que você, qual é a moeda que você usa e quais foram os auxílios que você teve, se foi auxílio financeiro, se foi bolsa, se foi outro. Aí tem várias coisas e que você bota. Essa declaração de quanto foi, isso eles não é divulgado para público, só tem acesso, é um acesso bastante restrito. É você quando vê, quando abre o seu currículo, que você vai atualizar, mas quando você busca um currículo, você não vê isso, você só vê quem financiou. Agora, outra coisa que a gente esquece é de colocar em todos os nossos projetos a nossa instituição, porque a nossa instituição, eles nos dá, mal ou bem, sem discussão, ele nos dá o nosso salário, ele nos dá a logística, ele nos dá a estrutura, então por pior que ela seja, ele deu alguma coisa. Então, coloque aqui, coloque um cálculo. Não precisa ser uma coisa precisa, mas precisa colocar. Porque às vezes a gente bota assim: ah, o meu projeto foi financiado pelo CNPq. Eu ganhei do CNPq 1 milhão. Você não usou nada da instituição? O CNPq pagou a luz, pagou a água, pagou as outras coisas que você precisava? Não, então tem que colocar. Tá? E isso o Ministério Público tem andado muito em cima que as instituições têm que fazer. E aqui vocês têm a produção. E isso é outro ponto, que é exatamente o que eu liguei com a equipe. Quando você coloca, você tem a relacionar a parte de produção e a parte de orientação. Então, se você vai botar que você orienta um aluno, esse aluno tem que estar na equipe. Se você vai botar uma produção, essa produção você, quando abrir, vai aparecer todas lá. Vai aparecer participação em banca, vai aparecer orientação, vai aparecer artigo publicado, revista, jornal, tudo. Então, você coloque tudo que tiver a ver com aquele projeto. Então, tem atividades que ela vai ser repetida na maioria dos seus projetos, porque está tudo interligado. Então, repita, mas precisa ser colocada. Ela é comum a vários projetos, não tem problema, ela entra de novo, ok? Em cada projeto, mas todos os projetos, porque tem projeto que a gente só bota o título, bota, às vezes, financiamento, bota a equipe e ponto. Aí ele não produziu nada. E os papers que você fez, e as orientações, e as teses produzidas, e as patentes, e tudo que foi produzido. Então, isso nós precisamos ter consciência de que nós precisamos colocar de forma bastante correta, porque isso aqui é crucial. E esse é o maior problema que os coordenadores dos cursos enfrentam em saber, para saber a que linha de pesquisa aquele projeto tá ligado, se realmente todos da equipe estão ligados em alguma produção e se todas as produções que aquele projeto produziu estão aqui também. Né? E isso independente do que tipo de projeto ele seja de pesquisa, de desenvolvimento, de extensão, de ensino, de inovação, lá do que seja. Então, nós precisamos colocar, ok? Então, isso é muito importante. E aqui nós vamos passar para a produção. Essa aqui é a parte que mais a gente conhece, né? Porque a gente preenche a parte de artigos completos, esses artigos aceitos para publicação, que hoje já não é mais uma realidade, porque hoje a maioria das revistas não estão dando aceite antes de ter certeza que vai publicar. Né? Então, a maioria não dá. Então, a gente já bota como artigo publicado mesmo. Mas se tiver carta de aceite, coloque. Livre capítulo é importante, né? Então a gente vai colocar. E, e aqui, então, a gente está pontuando todos os que nós, dentro da produção bibliográfica, é importante para a gente. Então, é informar esta parte, pois também contribui para a popularização da ciência, que é esse caso aqui do texto em jornal, ou revista, ou magazine. E aqui a gente às vezes confunde, porque fala que revista? Mas não é a revista que é periódico. O periódico é aquele que a gente coloca os artigos completos, que são aqueles que têm periodicidade, é de mês em mês, é de 3 em 3 meses, sai todo ano, há muitos anos, então ele é assim. Mas você tem que concluir aqueles, por exemplo, como eu botei popular, mas não sei se seria esse nome, como, por exemplo, a revista Piauí. A revista Piauí, há uns anos atrás, fez uma reportagem sobre a Amazônia e mosquitos e tal, e o Pedro Vasconcelos falou e eu falei, demos entrevista. Então, é aqui
que isso inclui. E as de cunho científico, mas que não são periódicos. Por exemplo, teve uma revista da UFPA chamada Ciência e Vozes na Amazônia, COP30. Então, foi específico. Ele não vai ter mais outra coisa. Então, ele entra aqui, mas é tão importante quanto. E aqui, por exemplo, a professora Maristela e eu temos alguma coisa aqui. Então, isso é importante. E existem vários outros, eu só estou dando os exemplos, mas que a gente tem que ficar atento que isso também é produção, né? Na apresentação de trabalhos e palestra, esse é o que mais a gente tem preguiça, porque é muita coisa e a gente fica muito chateado de fazer. Então, apesar de ser cansativa, é importante, demonstra a atividade do docente. Então, se um docente que dá 10 palestras por ano e outro que só dá uma, é diferente. Eu, por exemplo, agora já estou no declínio, eu não dou mais palestras. Mas tem gente que dá 10, 15, e isso é importante, gente, né? E é importante não só para o profissional, como também para o curso, né? E a parte de trabalhos que apresenta, nós temos um monte de aluno que apresenta, você tem que estar no teu currículo, porque tu estás como coautor, como autor final, quer dizer, responsável pelo desenvolvimento daquilo ali, e isso tem que ser demonstrado. Não adianta só o aluno colocar e você não colocar. Então, isso é importante, vamos prestar atenção nisso. E aí tem a parte também da produção técnica, que algumas coisas cabem para a gente e outras não. Assessoria e consultoria. Esse é uma grande interrogação, porque existem muitas consultorias que elas são confidenciais. Assessoria, às vezes, são. Então, colocar ou não colocar? Aí isso vai ser a escolha de cada um de nós. Cada um vai fazer de acordo com o que acha que deve fazer ou não, tá? Mas se tiver alguma que não foi confidencial, coloque, né? A extensão tecnológica, eu sinceramente não sei o que muito isso significa. É alguma coisa que você faz na tecnologia, eu não consigo me encaixar e não consigo ver, visualizar algo assim, não vi em nenhum curso do que eu analisei. Programa de computador sem registro, eu vi alguns que fizeram algum programa para algum projeto que não tem registro, mas que ele foi utilizado e foi preciso. Aí os produtos são vários, nós temos vários produtos, todo mundo colocou seus produtos no currículo, para até o coordenador no quadriênio passado teve que informar quais eram os produtos, os processos técnicos, trabalho técnicos, e para mim eles se misturam muito. E às vezes a gente se confunde, bota num, bota no outro, às vezes bota nos três. Tanto faz. Coloque aonde achar que melhor se encaixa. Aí aqui tem carta mapas e similares. E é interessante porque a gente não dá muito importância para isso. E a gente vê as teses cheias de mapas. Às vezes o mapa vem com uma referência, mas às vezes foi o próprio aluno que fez junto com o orientador. Então, isto é uma produção técnica. E você tem que colocar, por exemplo, eu tive agora uma de mestrado, que ela fez 2 Informapa, que é um mapa que ele é autoinformativo, e a gente botou como produção técnica, e é uma produção técnica importante, então a gente tem que ter isso em mente. Curso de curta duração, às vezes a gente fica exatamente, mas eu dei um curso de uma semana e tal. As disciplinas também não deixam de ser curso de curta duração. Então, se você quiser incluir, pode colocar aqui também, não tem problema nenhum. O desenvolvimento de material didático e instrucional, aí são os manuais, são as apostilas, e aí existem vários outros. Às vezes as pessoas fazem algo visual, que aí pode entrar talvez como produto, lá de alguma forma, pode ser entrar como produto, processo técnico ou trabalho técnico. Então, eles vão se misturando, mas é importante a gente colocar tudo isso que a gente faz e que pode servir para todos nós, né? E ainda na produção técnica, também a gente gostaria de lembrar que as entrevistas, a gente vê vários colegas dando entrevista em televisão, em rádio, em jornal, e a maioria não coloca. Mas isso é
uma forma de você dar visibilidade ao seu trabalho, visibilidade à sua instituição, visibilidade ao programa onde você atua, além de estar popularizando a ciência, porque você está divulgando numa linguagem popular o que você fez, quais são os seus resultados, quais são as perspectivas. Então, isso é muito importante. E aqui, quando eles falam nisso aqui, as mesas redondas não são as mesas redondas de congresso que a gente participa. Aqui são da mídia. E programas e comentários na mídia que você foi citado, que você esteve lá. Então, isso também é muito importante. Então, tudo que for produzido com mídia é aqui que entra. Relatório de pesquisa. Isso é o que a gente mais faz. Quantos colocam? A maioria não coloca. E isso é importante porque é um relatório. Se você terminou um projeto, você apresentou um relatório para o CNPq, para a CAPES, para a FINEP, para a FAPESPA, e isso é importante. E você é autor. Então, coloque. Isso é uma produção sua. E as redes sociais, e websites, e blogs, e podcast, tudo isso está nessa parte aqui que a gente tem que colocar. Então, o podcast também entra na parte de entrevista e de programas em mídia, também pode entrar aqui, aí vocês têm que ver aonde colocar, mas não pode deixar de colocar, tá? Isso é muito importante. Essa parte aqui da patentes e registros, inovação e educação e popularização de ciência e tecnologia não é muito o que a gente faz como princípio, como o principal das nossas atividades. Mas nós temos, por exemplo, nós temos a professora Edilene, que tem patente, tem outros colegas que têm patente, eu já tive algumas patentes, então tem que botar. Agora, é importantíssimo botar onde foi feito o depósito, se foi registrado, se está em uso, qual é o número do processo, a instituição aonde foi depositada, aonde foi produzida, tudo isso é importante. Na parte de inovação, se vocês olharem os itens, eles acabam repetindo muito o que está já em patente e registro. Mas, se você tem uma patente que realmente é uma inovação, repete ali. Né? Então, tudo isso você vai ter que ver. Se você já registrou ali, já colocou, mas é importante também para a inovação da ciência no país, então repita. A educação e popularização da ciência e tecnologia, ela vai ter atividades técnico-científicas do docente decente realizadas tanto em escolas, em feiras que a gente é convidado para participar, em comunidades e até em população de projetos. Nós tivemos uns projetos que terminaram o ano passado, em que a gente fez reunião com a comunidade no final, conversou sobre os resultados, fez oficinas. Então, tudo isso, além de ser alguma coisa que você produz, é educação e popularização da ciência. Os vídeos que a gente divulga, os vídeos que se faz com os professores para falar dos resultados, também é educação e popularização da ciência. E isso aqui, tudo isso aqui também vai contar na parte de visibilidade do programa, porque a partir do momento que você tem inovação e está levando alguma coisa que vai dar um produto para a população, então isso é a popularização da ciência. Educação e popularização de CIT, você tem em várias coisas, e isso tudo vai dar a visibilidade do seu programa. Você está procurando levar aquele conhecimento e mostrando que os docentes daquele programa eles estão preocupados com o resultado social de tudo aquilo que eles fazem e que é um resultado que a gente tem obrigação de dar, porque nós somos pagos pelos impostos públicos que são da população, né? Então, isso aqui entra muito na avaliação em produtos técnicos e tecnológicos e visibilidade do programa. Então, vocês veem o quanto é importante. Então, quem tem, quem faz, não esqueça. Ah, mas meu projeto é pequeno, eu só peguei uma comunidade ou um bairro de Belém. Não importa. Você fez alguma coisa e você levou algum conhecimento para aquela população. Isso já é a popularização da ciência, tá?
Então, não vamos nem minimizar, nem maximizar as nossas atividades, vamos botar da forma correta. Aqui em eventos, até eu botei aqui, discentes atenção, porque isso foi uma das coisas também que chamou muito a atenção da gente. Porque quando teve destaque, que os coordenadores tiveram que dizer os destaques do programa, os destaques dos docentes, aí foram colocados, por exemplo, eventos que foram feitos, foram realizados pelo programa. Então, vamos dar o exemplo aqui, a semana do BAIP em dezembro. Aí botou lá que esse foi importante porque teve participação massiva dos discentes. Aí quando tu vai olhar o currículo do discente, um ou dois colocou. Qual foi a massiva? Que massa é essa de um ou dois? Então nós temos que ter esses cuidados e incentivar os nossos alunos a colocar todas as informações possíveis para que a gente realmente demonstre o quanto nós temos de participação docente e discente e agora, nesse quadriênio, o que vai ser mais pontuado é a parte discente e de egresso. Então, todos esses itens vão ser importantíssimos para mostrar que realmente existe uma atuação conjunta dos docentes com os discentes e com os egressos, tá? Então, isso é muito importante. Aí a gente tem que ver as organizações todas que foram feitas, as participações, quem fez parte da comissão, o que quer que tenha feito de atividade, tanto o docente quanto os discentes têm que colocar de forma bem correta. As orientações, eu não entrei muito em detalhe, porque nós todos sabemos como fazer, as bancas também, então a gente não tem muito assim. A única coisa que a gente olha e que isso dá um número para a CAPES é de quantos docentes orientaram e quantos não orientaram. E esse número eles tiram aqui do nosso currículo, mas também tiram da plataforma Sicupira, tira do resultado das teses, das dissertações, então, eles sabem. Então, a gente tem que estar com isso sempre atualizado, porque isso também é um indicador muito importante do programa. As bancas é bom participar, e aí uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado e que sempre a gente fala é com a endogenia, que as nossas bancas não sejam só feitas por professores do BAIP, que a gente procure diversificar, colocar colegas de outras áreas, para poder tirar essa endogenia e mostrar que o nosso trabalho está sendo avaliado por olhares e saberes diferentes. Isso é muito importante. As citações, a maioria não coloca, ou então tem gente que está de 2011, 2013, tem gente que não tem, então é importante. Pode colocar de todos, citações do website, do Web of Science, do Cielo, do Scopus, do Google e de qualquer outra, pode. Mas, normalmente, o que conta muito é do Google e do Scopus e Web, que mais ou menos eles dão a mesma coisa. Então, aqui eu botei uns links em que você tem maior facilidade ou não de chegar a esses, ao número de citações e ao seu índice H, que vai variar um pouco. Geralmente, o Google é maior, e dependendo do que está sendo avaliado, ele é bastante usado, e dependendo, o que é mais usado é o Scopus. Mas isso aí é indiferente, e isso dá uma certa diferença. Às vezes, no Scopus tu és índice H 10 e no Google você é 15. Então, isso mostra alguma coisa. Mas é importante que a gente cite, e a gente geralmente não faz mais muito isso. Então, gente, o que a gente queria deixar era esse recado para todo mundo. E a gente, se tiver dúvida, a gente pode discutir, pode melhorar, introduzir mais informações, detalhar mais se for necessário. Então, eu me coloco à disposição para todos e vamos tentar melhorar os nossos currículos em prol de nós mesmos e em prol do nosso caso, do nosso BAIP, que vai ter agora a coleta do CAPES 2025, que é o primeiro ano do quadriênio, e que a gente, se quer ir para a nota 7, a gente tem que preencher muito bem um currículo e tem que correr atrás. E o esforço não é só do coordenador, é de todos nós. Muito obrigada.